Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo para explicar hoje a respeito de crase. Crase é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Muita gente tem dúvida e a gente hoje, eu estou aqui, né? Eu estou aqui para tirar essas dúvidas. Vamos lá? Eu quero aqui, antes, colocar para vocês um ponto muito importante em relação ao estudo, em relação ao aprendizado. É importante que vocês assistam essas aulas com papel, com um caderno, com uma caneta em mãos. Por quê? Porque é muito importante você, na medida que você estiver assistindo, você vai anotando pontos que você tem dúvida ou aqueles pontos que você considera importante, que você quer se aprofundar. Ou seja, é importante que você tenha caderno e tenha papel em mãos para fazer rabiscos, para fazer anotações, para escrever algumas considerações que você considera importante, tá certo? Combinado? Vamos lá. Crase. Eu quero, primeiramente, dizer a vocês que a crase é a fusão de vogais, de duas vogais. Essencialmente, as letras, as vogais as. Então, eu tenho duas vogais que se unem formando a crase. Vamos aqui colocar para vocês quando a crase é obrigatória. Sim, existem momentos em que a crase é obrigatória. Diante de locuções adverbiais. Professora, eu não sei o que é uma locução adverbial. Locução adverbial feminina tem que acontecer a crase diante de locuções adverbiais femininas. E o que é uma locução adverbial? É aquela expressão que dá ideia de acompanhamento, de reforço do verbo. Por exemplo, ele chegou à noite. Ele chegou. Podia parar por aqui, mas aí eu quis apresentar uma informação a mais em relação a essa ação de chegar. Ele chegou à noite. A noite é uma locução adverbial feminina, portanto, existe crase em a noite. Existe crase, é obrigatório o uso da crase diante de palavras femininas, como praia, como, por exemplo, novela, palavras femininas como leis, são palavras femininas, portanto, existe uma obrigatoriedade diante dessas palavras em relação ao uso da crase. Exemplo, se eu digo, aos domingos a gente vai à praia. Então, o verbo ir, no caso aqui, vai à praia, o verbo ir exige uma preposição a. Quando exige uma preposição a mais um artigo feminino a, junta-se esses dois as, formando essa fusão de a mais a. E aí ocorre a crase. Aos domingos, vírgula, a gente vai à praia. O azinho craseado. Todos devem obedecer às leis. Todos devem obedecer às. A mais as, né? No caso, as leis. Eu vou ter aí o as craseado. Assistimos a novela, acraseado. Assistimos a novela. O verbo assistir
exige a preposição a. Assistimos a alguma coisa. Assistimos a novela. Então, antes de novela vai ter um artigo a. Então, junção, a fusão de a da preposição assistir mais o a do artigo feminino novela. Então, assistimos a novela. O a, no caso aqui, craseado. Chegamos a 1 hora. Diante de hora é feminino, a palavra feminina. Então, chegamos a 1 hora, chegamos a 10 horas. Sempre quando a frase é um indicativo de horas, a gente tem sim esse a craseado. Tá certo? Aqui eu apresentei para vocês o momento em que a crase é obrigatória. Agora vamos para um momento em que a crase é facultativa. Pode acontecer ou não. Por exemplo, diante de nomes de mulheres, no caso Maria. Obedeço a Maria. Esse a é craseado. Mas se eu usar obedeço a Maria sem crase, tá certo também. É facultativo. Quando eu digo assim, eu vou à praia, esse a é craseado. Porém, a regra diz o seguinte, que se torna facultativo o uso ou não dessa crase diante de praia quando eu tenho a preposição até. Fui até a praia. Fui até a padaria. Posso usar ou não? Porque esse até já tá delimitando, já está fazendo uma marcação até onde eu fui. Fui até a praia. Então, fui até a praia, eu uso ou não a crase, tá certo? Um outro momento que eu quero apresentar para vocês também aqui é que vai ter momento em que a crase é proibida. Não pode ocorrer crase diante de nomes masculinos. Jamais, diante de nomes masculinos, haverá crase. Diante de a cavalo, a pé, não ocorre crase. Antes de verbo, não haverá crase. Por exemplo, a falar, a comer, a correr, não ocorre crase. Antes de pronomes que não aceita artigo, tem pronomes que não aceita artigo. Por exemplo, a ela, assiste a ela, ou seja, no sentido de dar assistência. Assiste a ela, darei a essa menina. No caso, essa é um pronome que não aceita artigo. Darei a. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, darei a, preposição. Mas diante de essa menina não tem a, não tem o artigo a. Portanto, darei a essa menina, sem classe. Não agradou a ninguém. Não agradou a ninguém. Ou seja, diante de ninguém, do pronome ninguém, pronome definido, não haverá o artigo a. Portanto, não tem como existir a crase, porque a crase só acontece diante de a mais a preposição mais a artigo feminino, certo? Quando o a aparece sem o s diante de palavras no plural, tem palavras no plural que não aceita o artigo no plural. Exemplo, ela se referia a pessoas estranhas. Pessoas estranhas aqui, nessa situação, não existe, não é colocado o artigo, não é possível colocar o artigo no plural. Ela se referia a alguém, a algumas pessoas, no caso, as pessoas
estranhas. No caso aqui, o as não encaixa. E ela está falando de forma generativa, ou seja, pluralizada. Pessoas estranhas. Ela não está aqui determinando quais são as pessoas. Pessoas estranhas, pessoas quaisquer, certo? Então, esse plural não acontece com nesse caso, não acontece o as, o artigo no plural. Portanto, esse a aqui só acontece se referindo à preposição. Diante de palavras repetidas, não ocorre crase. Diante de gota a gota, frente a frente, face a face, dia a dia, cara a cara, não ocorre crase diante de palavras repetidas. Tá certo? Não ocorre crase antes de nomes que não aceita artigo definido sem especificativo. No caso, quando eu digo assim, vou a Fortaleza, não ocorre crase. Até porque quando eu digo voltei de Fortaleza, quando eu estou fazendo essa volta, vou a Fortaleza, eu percebo que é sem crase quando eu faço a viagem contrária, né? Eu coloco essa viagem de volta. Voltei de. Quando ocorre o de voltando de Fortaleza, é porque indo eu não tenho crase. Fui ou vou a Fortaleza, sem crase. Por quê? Porque quando eu coloco volto ou voltei, vai dar uma preposição de. Voltei de Fortaleza. Portanto, quando eu vou, eu não coloco o a craseado. Vou a Fortaleza sem crase. Porém, quando acontece de existir uma palavra especificando a palavra Fortaleza, no caso aqui desse exemplo, tudo muda. Vou a bela Fortaleza. Tem crase. Porque bela uma marcação. Eu estou dando um termo específico para Fortaleza. Portanto, quando eu digo vai a bela Fortaleza, então o a é um azinho craseado, certo? Porque eu especifiquei a cidade, a capital Fortaleza, capital do Ceará, certo? Existe uma situação bem interessante diante de nomes da semana. Quando eu digo assim, por exemplo, são casos especiais dentro da crase. Dia da semana, quando eu coloco loja aberta de segunda a sexta, quando eu coloco essa expressão de segunda a sexta, esse a não é craseado. De segunda a sexta, esse a não é craseado. Quando existe a marcação de a, de segunda a sexta, não existe crase. Porém, quando eu digo loja aberta da segunda a sexta, aí sim esse a é craseado quando eu tenho da e a. Da segunda a sexta haverá crase, certo? Um outro ponto também interessante é que sempre quando acontece em determinado dia, em determinado horário, algo recorrente, haverá crase diante desse horário. Às 20 horas teremos live. Às 8 horas teremos aulas. Então, se essa marcação é uma marcação fixa, é um horário fixo, recorrente, haverá crase em as. Às terças-feiras haverá live. Às 20 horas teremos aulas,
certo? Uma observação também muito importante é quando eu tenho o de 8 horas a 20 horas. Isso é muito importante. Esse ar não tem crase. De 8 a 20 horas. De 8 a 20 horas. Então, eu tenho preposição de mais preposição a. De 8 horas a 20 horas. Não ocorre crase. Já em das 8 horas às 20 horas, haverá crase, certo? Qualquer dúvida que você tenha, anota, escreve no seu caderno, coloca nos comentários, volta o vídeo, assiste tudo de novo e vai anotando para o vídeo, escreve as observações que eu tenho colocado, os exemplos que eu tenho colocado. Estamos começando nesse canal e muitas coisas eu ainda não consigo fazer, mas haverá um tempo em que eu vou trazer exercícios para que vocês possam ver na telinha e a gente aqui juntos iremos fazer o exercício, corrigir e tudo mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você de alguma forma sente que esse vídeo agrega ou agregou na sua vida, curte, comenta, compartilha com seus amigos, com as suas amigas e estejam aqui sempre. Coloca aí, aciona, né? Coloca aí, clica no sininho para você ser notificado assim que novos vídeos forem chegando aqui no canal, tá bom? Bons estudos para vocês, que vocês possam de verdade exercitar, que vocês possam de verdade aprender através desse canal, através desses vídeos, porque o propósito é esse, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, tenho dúvida, continuo com dúvida, professora, eu aprendi, eu entendi, tá dando certo, tô aprendendo, tô avançando no estudo da língua portuguesa, tá bom? Esse é o intuito. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estarem aqui sempre assistindo e atentos a tudo que a gente traz aqui para vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Bons estudos.